Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema da semana para nós pastores foi a repercussão de uma mensagem do Ed Renekiewicz. Ele falou há 2 quintas-feiras, ele fala lá na internet, fala para a igreja dele, fala para o povo dele, e repercutiu nas redes sociais. Eu recebi por 4 ou 5 caminhos diferentes, um tipo de abaixo-assinado dos pastores batistas, enfim, uma repercussão assim exagerada. Não sei quantos de vocês acompanham as mensagens do Ed. Alguns dos pastores aqui da igreja gostam, não vou nem falar que é o Marquinhos que gosta dele, não vou entregar o Marquinhos, né? Mas outros aí também. A Tânia ouve com certa regularidade. Hoje eu vi inclusive um comentário. Eu entrei no Instagram para ver se tinha alguma coisa nova. Eu não acompanho, mas eu entrei no Instagram e estava lá, a primeira foto que apareceu foi da Tânia 230862. Falei, uai, minha mulher, né? A minha mulher fez um comentário lá no Instagram do Ed René, dizendo que as pessoas estavam julgando, tal, esse tipo de coisa. Então, houve muita repercussão na CBB, na Convenção Batista Brasileira, na CBN, pastores perguntando se nós íamos nos posicionar. E eu falei, posicionar sobre o quê? Ele é um pastor da Convenção Batista Brasileira, não temos nada a ver com isso. Por que nós devemos nos posicionar sobre uma coisa que alguém fez lá do outro lado, lá em São Paulo? E eu, para um amigo, eu disse assim, olha, se eu tivesse que me posicionar, eu me posicionaria do lado do Ed. Então, do que eu vou falar aqui hoje, não sei quantos de vocês sabem disso também, não sei se alguém... Quem acompanhou esse negócio? Quem está sabendo disso? Eu estou falando sozinho aqui. Não, então alguns de vocês sabem do que a gente está falando, né? E quem não sabe agora vai ficar curioso, vai procurar, né? A rede social é isso. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a Bíblia, o que a Bíblia é para nós, não é? E por que essas repercussões são tão complexas? Na verdade, ontem nós comemoramos, ou melhor dizendo, os presbiterianos comemoraram os 503 anos da Reforma, juntamente com os luteranos, que é uma minoria aqui no Brasil. Eu tive com os luteranos esses dias, e eles dizendo assim, esse negócio de comemorar a Reforma, isso é uma festa luterana. Foi o Lutero que colocou lá, 31 de outubro. Esse pessoal não tem nada que ficar comemorando, a festa é nossa. Brincando, né? Eu tenho alguns amigos alemães luteranos, e eles falam, essa comemoração é nossa, por que todo mundo fica se apropriando da data da Reforma luterana? A gente brinca sobre isso, e alguns batistas não se consideram reformados, entre eles eu, mas outros se consideram reformados. Então, os 5 pontos da reforma, um deles é sola escritura. E aparentemente, na sua mensagem, o Ed René teria questionado isso. Não foi isso, na verdade, que aconteceu, mas causou muita falação, porque justo na semana da reforma, ele resolveu terminar uma série de sermões longa, de 13 sermões, com umas frases fortes, e causou muita repercussão. Na verdade, nós, evangélicos, temos 2 dogmas. E esses dogmas é que foram questionados, não é? A gente acha que não tem dogma, mas nós temos dogmas. A Reforma Protestante, ela estabeleceu novos dogmas. Por exemplo, se você quer acabar a conversa com um católico, se você quer brigar com um católico, que ele bote você para fora de casa, você seja expulso da casa de um católico, dizendo, por favor, o senhor pode se retirar da minha casa? O que você pode fazer? Que assunto que você pode falar para ofender profundamente um católico? Criticar o quê? Maria. Questiona um católico sobre a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria ao céu. Se você disser assim, não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, para mim, não aconteceu. Por que o católico fica tão ofendido? Porque a gente brinca entre nós que, para o católico, Maria é a 4ª pessoa da Trindade. Né? O católico toma Maria num ponto de dulimia, o termo
teológico que eles usam, de veneração, extremamente alto, que se aproxima bastante daquilo que nós fazemos com a Trindade. O católico vai dizer que ele não adora Maria, ele venera Maria, adorar só a Deus. Mas nós evangélicos, quando olhamos o comportamento de um católico diante de Maria, nós dizemos, está adorando. Ele diz que não adora, mas ele adora. Então, nós evangélicos não entendemos a mentalidade católica em relação a Maria. E se você quiser ofender um católico, critique a crença que eles têm em Maria como uma crença extra-bíblica. Não está na Bíblia, mas o dogma foi estabelecido depois de séculos pelo papado. Por quê? Porque na teologia católica, a autoridade sobre a igreja é a própria igreja. Não pensem que é o Papa, não é o Papa. A autoridade sobre a igreja é a igreja. O maior poder na teologia católica é a igreja. E quem é a igreja? É a igreja triunfante, são os santos que já morreram e estão lá em cima. E é a igreja presente, a igreja de hoje. Então, eles valorizam tanto os predecessores, os que estiveram no passado, sejam os santos, os que escreveram, os teólogos, a Santo Agostinho e Tomás de Aquino, e os pensadores, papas do passado e aquilo que eles escreveram, as bulas papais, os documentos, que não são feitos por um homem. Não se iludam achando que é o Papa que escreve tudo aquilo. Há todo um corpo de... se chama, na verdade, lá em Roma, existe o magistério. Assim como nós temos aqui o Supremo, que interpreta a Constituição, na igreja existe o magistério que interpreta a Escritura, que interpreta a história, que interpreta o mundo e elabora textos e documentos que norteiam a igreja. Então, a maior autoridade na terra para os católicos é a igreja. Só que a igreja se expressa principalmente pelo seu clero, que é hierárquico. Tem o padre, tem o bispo, tem o arcebispo, tem o cardeal e tem o bispo de Roma, ou vigário de Roma, que é o Papa, né, por uma contingência. Ele é eleito de vez em quando e está lá. Bom, então essa estrutura hierárquica definiu lá atrás essas crenças em Maria. E elas perduram até hoje. E embora na teologia católica há quem pense diferente, a posição oficial da igreja permanece a mesma. Por quê? Porque toda religião, ela essencialmente é uma expressão do povo. O povo pensa assim. O Fábio de Mello andou falando algumas coisas meio atravessadas, não é, sobre essa questão de adoração a Maria. O que fizeram com o Fábio de Mello? Mandaram ele para o congelador um pouquinho. Ele ficou até deprimido, né? Aquele negócio todo. Padre bonitão, padre que canta, então não sei o que lá, mas andou falando demais. Espera aí, não é assim. Então, na igreja, tem quem pense diferente? Tem. Mas você não vai contra o povo. Então, é o dogma de Maria. O dogma de Maria é inegociável para um católico, principalmente para o catolicismo popular. E o evangélico? O evangélico tem dois dogmas. O dogma da inerrância bíblica e o dogma da suficiência bíblica. Por quê? Na Reforma Protestante, nós não vamos ter Papa. Nós não vamos seguir o magistério. Nós não vamos seguir Roma. Na Reforma Protestante, a Bíblia vem para o povo. A Bíblia deve ser traduzida na língua do povo. Todo mundo deve ter acesso à Bíblia. Então, não será mais a igreja que vai interpretar a Bíblia, mas cada um vai interpretar a Bíblia. É o livre exame das Escrituras, que nós batistas temos isso como preciosíssimo. O livre exame das Escrituras. Cada um de nós tem o direito, e eu diria que até o dever, de aprender a ler, de adquirir boas Bíblias e de estudar a Bíblia. É um direito e é um dever. Então, cada um de nós é responsável
por conhecer as Escrituras, mas também somos responsáveis uns pelos outros e por isso nós vivemos compartilhando. Quem sabe mais, divide com quem sabe menos e todo mundo vai aprendendo nesse caminho. Mas essa questão da inerrância e da suficiência bíblica são dogmas. Para que a Bíblia tenha autoridade, então nós definimos, nós não, lá atrás os reformadores definiram. A Bíblia não tem erros. E a Bíblia é suficiente, sola Escritura. Não depende de magistério, não tem nenhum texto novo, filosófico, teológico, não. É a Bíblia. Basta a Bíblia. E a Bíblia toda. Isso é dogma. O que significa dogma? É uma verdade imposta por decreto. Está dito e pronto. Os evangélicos e protestantes, muitos deles não vão admitir isso. Isso que eu estou falando agora, se for para a internet, vai dar problema para mim também. Porque poucos admitem que isso é dogma. Porque, é claro, nós temos que ter uma autoridade inquestionável. E os católicos nos acusam de termos um papa de papel. Tem um padre muito interessante que ele gosta de brigar com Malafaia. Né? Tem uma briga dos dois na internet também, né? Malafaia e o padre Ricardo. Não que seja uma briga ao vivo. Malafaia falou uma coisa, o padre Ricardo falou outra, eles ficam lá trocando endereçamentos. E é interessante essa questão, os argumentos que o padre Ricardo usa. Mas, vamos lá. Esses dogmas são necessários para nós. Porque nós temos que ter uma palavra de autoridade. Para nós é a Bíblia. E o que é a Bíblia? É o produto da igreja do primeiro século. Nós nos agarramos à igreja do primeiro século, a igreja que esteve com Jesus, a igreja que ouviu o Evangelho. Tá bem? Por quê? Porque é a maneira de nos sentirmos mais seguros quanto à mensagem. Por isso nós ficamos com a Bíblia. Quanto mais a gente se aproxima dos dias de Jesus, menos chance de desvios. Então é uma volta ao cristianismo primitivo. A autoridade, a reforma protestante é em 1517 e anos seguintes. Então, voltar à Bíblia como autoridade é retroceder 15 séculos de história e começar de novo, apenas com a igreja do primeiro século. É isso que a gente faz. E por que dizemos que é suficiente? Porque nós não podemos acrescentar à igreja daquele tempo algo novo. Eles tinham tudo o que era necessário. Mas o Ed tem razão quando ele diz que nós não somos discípulos do livro. Nós somos discípulos de Cristo. E eu quero mostrar isso para vocês no texto. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo.
Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos graça do Senhor para não irmos além daquilo que o nosso coração nos pede para dizer e aquilo que também o Senhor de alguma forma quer nos dizer. Amém. Pregar é ensinar também. E o autor aos Hebreus está escrevendo não exatamente uma aula, ele está escrevendo um sermão. A carta aos Hebreus é um longo sermão que vai até o final do capítulo 10. Até essa parte é um sermão. Depois, no capítulo 11, ele dá uma reforçada com os testemunhos dos heróis da fé, uma espécie de advertência. E a partir do capítulo 12, ele entra em algumas considerações finais, alguns conselhos práticos, como era habitual nas homilias, nos sermões daquela época. Então, aqui ele está escrevendo a uma comunidade de judeus que possivelmente viviam em Alexandria, a gente não tem certeza. Eles conheciam o Evangelho de Jesus Cristo, eram judeus de origem, por isso hebreus, mas haviam se convertido ao cristianismo, eles eram judeus cristãos. Eu sou daqueles que pensam que a carta de Hebreus é mais recente, ela foi escrita depois da destruição do templo no ano 70. Os romanos destruíram o templo de Jerusalém e isso terminou o culto judaico no ano 70. Eu suponho, como alguns, que esta carta é dos anos 80, dos anos finalzinho, talvez dos anos 80, no máximo início do ano 90. E nesse período, então, essa comunidade de judeus está se sentindo perdida. Porque o velho culto no templo não existe mais, porque os sacerdotes que oficiavam no templo não oficiam mais. Vocês devem se lembrar que durante um tempo a igreja de cristãos judeus e cristãos gentios teve certa dificuldade de ajustar as coisas. Os cristãos judeus continuaram a guardar a lei. E até exigiam que os cristãos gentios guardassem a lei. Então é razoável a gente imaginar que os cristãos lá de Jerusalém, nos dias de Tiago, Pedro e Paulo, iam ao templo regularmente. O próprio Paulo, em Atos capítulo 21, 22, ele é constrangido a ir ao templo e fazer um voto. Os ritos sacrificiais ainda aconteciam. Paulo vai morrer em 64, então estamos aí por volta do ano 60. Ainda existia o templo e os irmãos cristãos judeus que nasceram sob a lei, viviam ainda sobre a cruz de Cristo, mas também sob a lei de Moisés. Com a destruição do templo, eles ficaram desencorajados. E aí o autor de Hebreus escreve para eles: não desanimem, Cristo é maior, Cristo é melhor, nós temos algo que é superior. Então é disso que trata a carta. A superioridade aos anjos, depois a superioridade a Moisés, a Josué, a superioridade ao sacerdócio e aos ofícios que se realizavam lá no templo, e a suficiência de Cristo. É disso que trata a carta aos Hebreus. E quando ele começa seu texto, que é muito poético, é muito bonito,
No português a gente não consegue perceber a métrica, mas há uma beleza poética nesse texto impressionante. E ele diz que Deus fala aos pais há muito tempo. Deus já falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quais eram os profetas que eles conheciam? O próprio autor de Hebreus, vocês percebam que eu li uma série de textos que aí na sua Bíblia apareceu numa formatação diferente. Por quê? Porque ele citou diversos salmos e diversos profetas falando a respeito dos anjos, falando a respeito do Filho, falando a respeito da criação. De que ele está falando? Ele está falando do Antigo Testamento. Deus falou aos pais pelos profetas. Você é meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, você me será por filho. Isso é uma citação de Isaías, falando do próprio povo de Israel, que todos os anjos de Deus o adorem. E ele vai citando salmos e profetas. E é curioso que ele cita o texto grego, ele não cita o texto hebraico. Ele usa a Septuaginta. Já existia naquela época uma tradução do texto hebraico para a língua grega comum daqueles dias, a língua popular daqueles dias. E o autor de Hebreus não cita os textos originais hebraicos, mas ele transcreve o texto grego, ou seja, ele mesmo já lia o Antigo Testamento numa tradução. Ele já lia o Antigo Testamento não na língua que for escrito, mas ele lia em grego. Por quê? Porque o Antigo Testamento, escrito em hebraico, é uma língua que caiu em desuso naqueles dias. Jesus falava aramaico, o mundo civilizado falava grego, e o hebraico era uma língua usada praticamente pelos religiosos. A língua, o texto bíblico, já não estava na língua do povo naqueles dias. Por isso havia os escribas e os mestres da lei, aqueles que eram versados no hebraico e interpretavam a lei para os seus contemporâneos. Nos dias de Jesus, já havia necessidade de que alguém explicasse o Antigo Testamento para as pessoas, porque a Bíblia já não estava na língua do povo. Mas tinha o texto hebraico, tinha o texto grego, e o povo falava aramaico. São os problemas, né? Nunca foi fácil. Bom, mas é interessante observar que esse Deus que falou muitas vezes, de muitas maneiras, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o texto vai dizer que a mensagem do Filho é superior. Por quê? Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então esse autor, que já tem o Antigo Testamento em grego, que já tem o Antigo Testamento em hebraico, ele diz que a melhor revelação de Deus nos seus dias não era o texto, mas que a grande revelação de Deus nos seus dias era Jesus de Nazaré. E o que Jesus escreveu, irmãos? Qual é o texto bíblico que nós temos escrito por Jesus? Nenhum. A única vez que a gente sabe que Jesus escreveu está em João capítulo 8. Ele escrevendo na areia enquanto queriam que ele consentisse no apedrejamento de uma mulher. É a única vez. Escreveu na areia. O que ele escreveu? Não sei, na areia nada dura muito. Então nós não temos nenhum texto produzido por Jesus. Mas o que Jesus deixou? A oração sacerdotal que eu li na abertura do culto. Jesus disse que transmitiu a eles tudo aquilo que recebeu do Pai. E o que foi que Jesus transmitiu? A sua palavra. E a palavra de Jesus foi transmitida de que forma? Oralmente. Oralmente. Jesus falava com eles. Depois de um tempo, essa tradição oral passou a ser escrita. Os discípulos perceberam que era necessário organizar e foram fazendo os evangelhos. E Paulo usava correspondências para orientar as igrejas. João resolveu fazer os seus textos também, assim como Pedro, seguindo o exemplo de Paulo. Pedro era um leitor de Paulo e se inspirou em Paulo, ou
foi motivado por Paulo e deixou 2 cartas. Os autores do Novo Testamento só passaram a produzir textos depois do ministério de Paulo, que vocês sabem, não foi dos 12, se converteu muito tempo depois. O hábito de escrever em Paulo não foi algo também obrigatório, ele começou a escrever por quê? Porque chegavam notícias das igrejas. A primeira são as igrejas de Tessalônica, está tendo problema lá, e Paulo fala assim, eu não posso ir lá. Mas eu não posso ir lá. Bom, deixa eu escrever uma carta. E aí depois eles chegam problemas lá da igreja de Corinto. Eu também não posso ir lá. Escreve outra carta. E não resolveu o problema, outra carta. As cartas paulinas não nasceram de um planejamento, né? Vamos escrever. Não, a necessidade conduziu as cartas paulinas. As cartas paulinas inspiraram Pedro a escrever também, e possivelmente depois João, já que era um negócio que estava funcionando, as cartas circulavam, muita gente lia, e os evangelhos passaram a ser escritos, redigidos, formatados. Por quê? Porque tem gente falando muita coisa, e o Lucas vai dizer, eu fiz uma pesquisa, eu escolhi o material e fiz um relato ordenado para que o senhor saiba, ó querido Teófilo, excelentíssimo Teófilo, para que o senhor saiba tudo como aconteceu. Então, o Novo Testamento é produto da igreja. Isso não é errado dizer. Quem fez o Novo Testamento não foi Jesus. Quem fez o Novo Testamento foi a igreja. Os católicos dizem isso. E eles estão corretos. E quando o autor de Hebreus está falando da palavra, ele não está falando de um texto, porque a Bíblia ainda não estava escrita. Esses dias eu vi muita bobagem, né, sendo postada, não muita, né, algumas, que eu também não fiquei perdendo muito tempo com essa polêmica. Devo ter gasto aí, no máximo uns 20 minutos lendo comentários em 3 dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas alguém escreveu, olha, está escrito lá, se alguém colocar um vírgula ou um tio, se colocar ou tirar... Isso está no livro do Apocalipse, que ninguém nem imaginava que ia ser o fim da Bíblia. Quando o livro do Apocalipse fala disso, está falando apenas do Apocalipse. E é uma coisa típica de livros apocalípticos, que Apocalipse de João não é o único. Tem muita coisa que eu podia dizer para vocês hoje, mas isso aqui é uma pregação, não é uma aula. Na verdade, o Novo Testamento não estava escrito quando muitas das coisas que nós chamamos de palavra representam apenas palavra. Como João 17, Jesus dizendo, eu lhes dei a tua palavra, eu anunciei a tua palavra, e agora eu oro por eles para que outros creiam no testemunho que eles vão dar. Jesus não estava falando de um texto, porque o texto ainda não existia. Jesus estava falando da mensagem. E se os irmãos católicos transformaram Maria na 4ª pessoa da Trindade, é uma ironia, os irmãos evangélicos transformam a Bíblia na 4ª pessoa da Trindade. É irônico, como muitas pessoas dão mais autoridade ao texto, esquecendo que quem dá sustentação à sua palavra é Deus. Ah, mas está escrito, Deus vela pela sua palavra para a cumprir. O que isso significa? Está falando do texto? Ou está falando das vezes em que Deus disse que ia fazer alguma coisa? Quando Deus, por exemplo, diz para Abraão, eu vou multiplicar você. Eu vou dar essa terra aqui para a tua descendência. Onde está escrito isso? Deus fez um contrato? Deus escreveu? Não, Deus simplesmente falou. E lá adiante ele cumpriu. Depois que Deus cumpriu, anos depois, séculos depois que Deus cumpriu, alguém foi lá e escreveu. Deus um dia falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e você vai para lá, papapá, e depois o próprio escritor vai dizer, e Deus cumpriu. Porque Israel saiu do Egito e voltou lá e conquistou a terra. Vocês estão entendendo?
A palavra que Deus vela para cumprir é a palavra que Ele empenha. Ele falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Moisés. Moisés, você vai subir aqui, mas eu vou colocar eles lá. Fica tranquilo, você não vai entrar, mas eles vão entrar e vai dar tudo certo. Josué, eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés. Vocês estão entendendo? Quando Deus prometia fazer alguma coisa, e hoje continua sendo da mesma forma, porque Deus não está preso ao que já foi escrito sobre Ele, mas hoje Deus pode falar também. E se Deus falar hoje, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus disser para alguém, eu vou te enviar, Ele enviará. Eu vou te sustentar, Ele sustentará. Se Deus disser para alguém, eu vou te curar, Ele vai curar. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então não confunda o texto com a palavra de Deus. Assim como não confunda a palavra encarnada de Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Está falando do quê? Está falando de um livro? Está falando dos 4 evangelhos? Ou está falando da pessoa de quem os evangelhos falam? Então nós não devemos sacralizar o texto acima da pessoa que sustenta o texto. Os evangelhos são a verdade sobre Jesus. Porque Jesus é a verdade de Deus encarnada. Os evangelhos são relato fidedigno do que aconteceu nos dias de Jesus. Eu creio que Jesus andou sobre as águas. Eu creio que Jesus multiplicou pães e peixes. Eu creio que Jesus levantou mortos. Inclusive Lázaro, como eu falei semana passada, morto há 4 dias. Eu creio nisso. Porque aqueles homens estavam lá e viram e foram testemunhas. Mas o que sustenta esse texto é o fato de Jesus de Nazaré não apenas ter existido, mas o fato de Jesus de Nazaré ser o mesmo hoje. E Ele continuar curando, e Ele continuar salvando, e Ele continuar transformando. O poder não está no texto que fala sobre Jesus, mas o poder está em Jesus de quem o texto fala. Parece a mesma coisa, eu desejo no fundo do meu coração que vocês consigam me entender. Mas nós criticamos os católicos de serem idólatras. E já há muitos anos eu falo que os evangélicos são bibliólatras. Transformamos o texto num quarto Deus, na 4ª pessoa da Trindade. E esse foi o erro do Ed, a quem ele nem sabe que eu existo. Eu nem tenho procuração para defendê-lo. Mas esse foi o erro dele. Ele falou abertamente, publicamente, da 4ª pessoa da Trindade. Ele defendeu que a Bíblia não tem todas as respostas. E que a Bíblia não é um livro fácil. E que a Bíblia tem coisas que a gente não entende. E que a Bíblia tem coisas que precisam ser reinterpretadas e aplicadas no nosso mundo contemporâneo. Porque Deus é o mesmo. Porque Jesus é o mesmo. Mas o mundo não é o mesmo. E o Evangelho é a boa nova de salvação para todas as pessoas. O Evangelho é a boa nova de transformação. E a sua mensagem pode sim ser renovada. O Evangelho, que Deus está em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas, quando é aplicado à nossa sociedade, ele vai funcionar em coisas que não existiam naquela época. Por exemplo, como nós devemos nos comportar num regime democrático? Na época da Bíblia não existia governo democrático. Na Grécia já tinha. Democracia dos nobres, democracia da maioria, dos poderosos. Não, aquilo não era democracia. Como é que a gente se comporta
num governo imperial. Já tinha um império, já tinha Roma. Mas então, como é que a gente se comporta hoje? Como é que a gente trata de política em dias de república, com poder legislativo, executivo, judiciário? O que a Bíblia fala disso? A Bíblia não fala disso, porque é uma outra época. O que nós temos que fazer? Descobrir princípios e aplicar estes princípios. Será que nós teremos todas as respostas? Talvez sim, talvez não. Mas quem é que vai nos ajudar? É o Espírito. O mesmo Espírito Santo que estava sobre os apóstolos quando eles escreveram o texto. O mesmo Espírito Santo que inspirou aqueles homens a escreverem. O mesmo Espírito Santo que nos ilumina para entendermos melhor o que está escrito aqui. É esse Espírito Santo que conduz a igreja. A igreja, portanto, não é a comunidade do livro. A igreja é o corpo de Cristo, guiado pelo Espírito Santo. A nossa definição de igreja, uma fraternidade cristã, nos princípios da palavra, guiada pelo Espírito Santo, a serviço do reino de Deus. Os princípios que nos regem são os princípios da palavra. Mas a única forma de nós identificarmos esses princípios e os aplicarmos corretamente é sermos guiados pelo Espírito Santo. De modo que o texto por si só não é suficiente. O texto não é suficiente. Porque o texto, primeiro, é difícil. Segundo, o texto é complexo. O texto foi escrito em outras línguas, em outras épocas, e vocês que leem a Bíblia todo ano sabem que vocês não entendem a maior parte dos textos que vocês leem. E eu estudo a Bíblia há 40 anos, e posso dizer a vocês que tem um monte de coisa que eu também não entendo. Eu também não entendo. E tem gente que lê grego, fala grego, outro lê hebraico, fala hebraico, e quando você pergunta para ele isso aqui, aí ele fala, eu não entendo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então não me digam que é o texto, porque boa parte do texto a gente tem dúvidas sobre como interpretá-lo, sobre o que quer dizer. Quando perguntam aquele texto lá de Mateus, como é que é quando Jesus morreu, teve um terremoto e uns santos foram vistos na cidade, o que é isso? Não sei, pergunta para Mateus. E quando Pedro escreve que quando Jesus morreu, foi lá anunciar seus espíritos em prisão. Que história é essa de Jesus foi lá no Hades, falar com os espíritos em prisão? Não sei, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. E aquela história, Pedro, tu és pedra, afinal de contas, quem é a pedra? A pedra é o Pedro, a pedra é a declaração de Pedro, como é que é essa história? Um protestante diz uma coisa, o outro diz outra coisa, o pentecostal diz outra coisa. E Jesus transformou água em vinho, mas era vinho ou era suco de uva? Porque eu não creio que Jesus fez vinho para os outros ficar bêbados, não, porque é pecado beber. Aí o outro fala assim, não é pecado beber, é pecado ficar bêbado. Jesus fez vinho, o outro não, Jesus fez suco de uva, porque tem... E aí, mas nós não conseguimos resolver nem isso, se era suco de uva ou se era vinho. Vocês estão entendendo? Então a gente fica se agarrando e brigando com coisas que nenhum de nós tem todas as respostas. E se um pastor decide dizer que o Espírito Santo na igreja e Jesus Cristo são realmente o fundamento da igreja, eu creio que ele está certo. Porque durante 20 séculos, a Bíblia esteve fechada para o povo. Pouca gente sabia ler nesse mundo, meus irmãos. Ler é um privilégio recente.
Ler, alfabetização, educação é um privilégio recente. Isso veio depois da Reforma Protestante. Antes disso, só os nobres eram ensinados. Educação era privilégio de poucos. Não havia texto na mão do povo, mas havia igreja. E o que sustentou a igreja não foi o texto. O que sustentou a igreja foi a fé simples. E eu já falei para vocês. Por que havia rezadeira, benzedeira, ladainha? Por que essas expressões culturais de religião? Porque era o que eles tinham. Eles não tinham textos, mas eles tinham as cantorias. Eles tinham as músicas. Eles tinham as procissões. Eles tinham as venerações. Foi dessa forma que a igreja sobreviveu. O cristianismo não morreu porque havia um texto. Não, porque o texto estava na biblioteca. Quem assistiu O Nome da Rosa, aproveitem, né? Vai passar de novo. O Sean Connery morreu, vai passar de novo O Nome da Rosa. Aproveitem para assistir. É um filme interessantíssimo, vale a pena. Os mais jovens aí, coloquem na sua agenda. Vai lá. A Bíblia estava oculta, escrito na língua de Aristóteles, nem é de Aristóteles, que é grego clássico, estava num grego koiné, num grego morto. A Bíblia é escondida nas bibliotecas e o povo rezava, o povo orava e o povo cantava. E isso sustentou a igreja até a Reforma Protestante, quando eles resolveram traduzir para o alemão, traduzir para o francês, traduzir para o holandês. O João Ferreira de Almeida traduziu para o português. E nesse nosso Brasil maravilhoso, no começo do século XX, quantos vocês acham que eram alfabetizados? Essa igreja protestante que a gente dizia, pentecostal, né? Pentecostal não tem teologia. Não é que eles não têm teologia, gente. Pentecostal não tinha alfabetização. Teologia eles tinham. Teologia eles tinham. Porque eles oravam, buscavam a Deus, conheciam a Deus, Deus falava com eles. Eles sabiam o que fazer, compunham os corinhos de fogo. Letras simples, mas verdades teológicas. Dizer que pentecostal não tem teologia é um erro. Eles não tinham conhecimento bíblico. Mas essa fé popular, essa fé fervorosa, eles influenciaram os tradicionais que tinham texto, tinham cultura, mas tinham perdido o quê? A paixão, o fogo, a unção. Então não vamos criar uma quarta pessoa na Trindade. Não é Maria. Também não é o livro. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja segue Jesus. A igreja é de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E ela é guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia a gente estuda. Tudo indica que eu vou morrer estudando a Bíblia. E isso vai ser uma excelente prevenção para o Alzheimer. Que eu vou morrer bem velhinho, Silas. Faço questão de ir no seu enterro. E vou com a cabeça boa, porque vou estudar até quando puder. Não tenho, são muitos. Irmãos, nessa polêmica toda, eu creio que a gente precisa, de fato, abrir um pouco mais a nossa mente. Estamos no século XXI e esse mundo é um grande desafio. Ser conservador, fundamentalista, é um direito. Acho que todos temos o direito de escolher a nossa posição. Mas que seja uma posição pensada, refletida, analisada, escolhida, tendo dado ao outro o direito de falar. Que nós nos ouçamos um pouco mais e que ouçamos a Deus. Que não saiamos por aí prejulgando de falso profeta, de herege. Alguém com legitimidade tem o direito de pensar diferente. Concordando ou não, eu defendo o direito dos outros pensarem diferente, para que eu possa continuar tendo o direito
de ter a minha opinião. Eu sou meio excêntrico, vocês sabem, mas sou sincero. Quem caminha comigo há mais tempo já me conhece melhor. Amar as Escrituras, sim, mas porque elas testemunham de Cristo. Confiar nas Escrituras, sim, porque o Espírito Santo nos conduz por elas. Amém? Vamos orar. Senhor, eu peço que nos ajude a ser menos julgadores, críticos de pessoas que não conhecemos e de ideias que também não conhecemos. Que nós aprendamos o que Jesus disse, sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Nós que tanto defendemos a Bíblia, Senhor, que possamos levá-la a sério e acreditar que os conselhos que Jesus proferiu são de fato vida para nós. E se Ele nos disse para não julgarmos, que nós não julguemos. Se Ele disse que atirar pedra é uma prerrogativa de quem não tem pecado, e antes de atirarmos pedras, nós olhemos para nós mesmos. Se Ele nos disse para primeiro tirarmos a trave do nosso olho, para depois tentarmos ajudar o irmão com o cisco no olho dele, que nós tenhamos essa percepção de autoanálise. Que nós olhemos primeiro, Senhor, se todo o nosso corpo é luminoso. Porque se estivermos em trevas, quão densas trevas serão? Ajuda-nos, ó Deus, a sermos menos intransigentes, a não sermos arrogantes, a não sermos juízes dos nossos irmãos, mas a amarmos, compreendermos e nos tornarmos mais tolerantes. Que nós ouçamos a voz do Espírito, Senhor, e aquilo que Ele diz à igreja. Que nós ouçamos o Senhor, a quem pertence o corpo, e que não dividamos o corpo que Jesus decidiu ser um só. Que não dividamos a igreja, que Ele orou para que seja uma só. Que não quebremos os vínculos que Ele estabeleceu na cruz, por meio do seu sacrifício. E por arrogância, prepotência, vaidade, nos separemos uns dos outros, ignorando não só a oração, mas a obra de Jesus pela unidade da igreja. Dá-nos a humildade, Senhor, de reconhecermos a nossa insuficiência e dependência do Senhor. Guarda-nos, guia-nos, aconselha-nos, dirige-nos por Cristo, em Cristo e para Cristo.